A duplicação da RS 118 começou lá em 2006. O governo gaúcho retomou as obras da rodovia e pretende concluir ainda este ano. Sobre a situação desta rodovia e outras estradas aqui no estado, nós vamos conversar agora com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Luciano Faustino. Seja bem-vindo. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite a todos. Uma satisfação poder estar aqui e poder trazer um panorama das nossas obras do DAER para vocês neste programa Conexão RS. Bom, seja muito bem-vindo mais uma vez, Luciano. Na semana passada, o DAER apresentou um cronograma de obras para 2020 e a gente pode dizer que, finalizada a duplicação da RS 118, dá para confirmar que é uma prioridade, dentre as estradas, é uma prioridade hoje aqui no estado? Sem dúvida, é a principal obra do DAER. Essa frase pode ser definida como a RS 118. É a principal obra do estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado, através do governador Eduardo Leite, priorizou essa obra com a destinação do recurso necessário para a conclusão. O secretário Gilvir Costella tem acompanhado de perto cada passo do andamento da duplicação, de todas as etapas que contemplam a obra. E hoje podemos dizer sim, é a obra prioritária do governo e sim, a gente está trabalhando para a conclusão da RS 118 durante este ano de 2020. Bom, agora para a gente poder entender a situação, afinal de contas, nós começamos a falar, lembrando que em 2006 a obra começou, 14 anos de espera. Tem uma explicação ou são várias explicações? Falta de recurso, alguns empecilhos que vieram à tona no meio do caminho? Exatamente. Esse prazo que tu colocaste bem, ele já destaca não só a importância da obra, mas todos os empecilhos que ocorreram ao longo desses anos. É importante destacar que a RS 118 ela é dividida em 3 lotes. São 3 lotes de obra de duplicação e ao longo do tempo, em cada governo do estado, houve a execução de uma etapa dessa obra. E também é importante destacar que houve necessidade de rescisão contratual. O lote 1 e o lote 3 foram rescindidos, teve uma atualização de projeto necessária para depois, então, a nova licitação e a retomada da obra. Esse foi o principal empecilho. Além disso, ao longo desses anos, foram enfrentados inúmeros problemas como intempéries, questões climáticas naturais aqui do nosso clima do Rio Grande do Sul. Nós temos uma situação em que nos meses de inverno é muito complicado executar obras rodoviárias, em função do nosso inverno que é rigoroso e também normalmente extremamente chuvoso. Além disso, Luiz Gustavo, nós tivemos nos últimos anos uma variação significativa do preço do asfalto. Houve uma elevação muito grande que não acompanhou o compasso do crescimento normal, natural do contrato, né? Que ele tem uma data base anual e é reajustado ao longo dos anos. Como nós tivemos aumento significativo de asfalto e várias vezes ao ano, isso também provocou um desequilíbrio dos contratos e também promoveu uma necessidade de ajuste para que a obra pudesse, então, deslanchar. Bom, para a gente poder entender como é que o governo está se virando no meio dessa crise financeira, conseguir recursos para uma obra tão importante como a RS 118, da onde o governo tirou recursos e como ele está pensando recursos para 2020 e outras estradas importantes? Afinal de contas, fica um impasse. A gente sabe que as estradas são importantes para transportar a produção, aumentar, né, ou fomentar a nossa economia. Como é que a gente pode ter um equilíbrio? Como é que vocês estão equilibrando a questão dos recursos? Sem dúvida. Hoje, a crise econômica, fiscal que o Estado enfrenta impacta diretamente os investimentos em infraestrutura. É uma área sensível, uma área importantíssima para o desenvolvimento do Estado, que hoje ela carece sim de mais investimentos. Agora, importante destacar que nesse caso da ERS 118, a partir do momento onde houve a priorização do governo anterior e agora no governo Eduardo Leite, a obra deslanchou. Isso é importante destacar. Quando tem a vontade de governo de executar a obra, um órgão comprometido como hoje nós estamos lá no DAER, convictos de que nós podemos entregar essa obra esse ano, essas forças se juntam e a obra ela tem um desenvolvimento necessário. E hoje, basicamente, a grande necessidade nossa é um investimento externo. Tanto é que nessa obra do BNDES, no início do governo Eduardo Leite, houve a inclusão da ERS 118 num programa de financiamento do BNDES. Foram 131 milhões de reais investidos diretamente nessa obra. E foi a partir desse momento, com esse grande ato promovido pelo governador Eduardo Leite, com apoio aí do secretário Costella, que a obra deslanchou. Com esse valor investido, nós pudemos programar a obra, que teve um desenvolvimento acelerado e hoje a gente está em vias de conclusão. Bom, vias de conclusão são 3 lotes.
Vamos tentar pontuar que lotes são, porque a RS 118 vai chegar, por exemplo, vai chegar em Viamão. Exato. Né? Agora, por exemplo, com o viaduto, que agora, essa semana, eu passei no viaduto lá por cima, indo para Pinhal e Cidreira, está quase pronto. Ainda tem uma outra faixa que deve ser liberada em seguida, mas as pessoas já podem usar para ir para o litoral, especialmente quem vem ali de Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, enfim, vai sair em Viamão. Trecho que vai ficar pronto e vai ser liberado, e como vocês pensam, por exemplo, outras áreas, a parte ali da Freeway até Viamão também vai ser contemplada? É importante destacar isso. A duplicação da 118, ela envolve 21,5 km. Isso é entre a Freeway e a 116. E ela é dividida em 3 lotes, quilômetro 0 ao 5, do quilômetro 5 ao 11 e do quilômetro 11 ao 21,5. Então, essa é a composição básica da estrutura do projeto da RS 118. Sim. E dentro desses lotes, existem também as pontes e os viadutos. Mas, resumidamente, a gente pode colocar hoje, Luiz Gustavo, que nós temos esse lote do quilômetro 0 ao 5 com 75% de execução. O lote do quilômetro 5 ao 11 com 92% de execução. E o lote do quilômetro 11 ao 21,5 com 86% de execução. Somado aí a execução dos viadutos e pontes que nós temos ao longo desse trecho, nós podemos hoje colocar a 118 com um patamar de execução que gira em torno de 85% dela concluída. A previsão final para 100%, tem alguma ideia? É esse ano, é em 2020. Sim. A própria configuração da obra, ela é dividida em lotes, ela vai promover algumas entregas ao longo desse trajeto, desse curso desse ano. Então, os lotes, eles são 2 empresas que executam esses 3 lotes. Então, ao longo desse período, com o desenvolvimento da obra e os lotes, os viadutos, as ruas laterais sendo concluídas, o próprio direcionamento do tráfego para a pista principal, para liberar as vias laterais, e depois também nas vias laterais para liberar a pista principal, ele vai promover a necessidade de entrega de alguns trechos da duplicação ao longo do ano para a população utilizar. Mas, com certeza, hoje, nós podemos afirmar que a conclusão definitiva de todas as etapas da 118 vai se dar nesse ano de 2020. Bom, até dezembro vai estar 100%. Certamente. Bom, na semana passada, o DAER voltou, né, está voltando para a execução de obras que estão em condição de... está focando em obras que estão em condições de serem entregues em breve. Quais outras estradas, por exemplo, teríamos de destaque? É importante colocar isso realmente, porque hoje, como a gente tem uma situação econômica do Estado complicada, com pouco recurso, nós priorizamos, através aí do intermédio do secretário Costello e de uma diretriz estabelecida pelo governador Eduardo Leite, de concentrar o recurso nas obras que têm um potencial de conclusão. E nisso, a gente está fazendo várias entregas ao longo do ano 2020. Por exemplo, na última semana, o governador entregou uma obra importantíssima e esperada há décadas, que é o acesso municipal ao município de Caraá. Além disso, nós temos aí o acesso a São José do Hortêncio com a obra pavimentada. Nós já entregamos a ponte da Avenida dos Municípios, entre Novo Hamburgo e Campo Bom, uma ponte pequena de 44 metros, que era muito esperada pela comunidade. Temos também a Ponte dos Sinos, que foi restaurada. E ao longo desse ano, Luiz Gustavo, nós temos ainda outras obras com previsão de entrega, que nós pretendemos chegar na meta de 10 acessos municipais concluídos. E aí podemos colocar na sequência Guabiju, Sério, Boqueirão do Leão, Muliterno, Carlos Gomes, Sertão Santana, entre outras obras que nós pretendemos entregar ao longo desse ano 2020, para que essas comunidades desses acessos asfálticos, eles tenham essas obras entregues e a população possa usufruir de todos os benefícios que um acesso pavimentado traz, do desenvolvimento, do crescimento econômico e da qualidade de vida dessas pessoas. Bom, para finalizar, é possível que esse quadro de obras aumente para 2021, né? 2020 a gente termina essas obras que já estavam em andamento. Mas para 2021, pensando até mesmo em novas obras, é possível conseguir mais recursos via BNDES? E vou pegar um trecho aqui, já que a gente está falando da 118, dá para imaginar que num futuro próximo a gente pode ter o trecho da Freeway até a 040 também em duplicação? A premissa básica para pensar em estender a duplicação da 118 é o projeto. A gente espera, sim, nos próximos anos, programar a questão da execução do projeto e também, obviamente, a execução da obra. A grande questão, Gustavo, que é importante a população ficar sabendo, é o trabalho desenvolvido pelo governo.
Todas essas reformas aprovadas pelo governador Eduardo Leite, onde a Assembleia Legislativa teve um papel fundamental, elas vão promover significativamente e de maneira prática uma possibilidade de o Estado recuperar economicamente as suas finanças através da renegociação da dívida. Isso vai abrir o espaço fiscal. E abrindo o espaço fiscal, ele atrai a possibilidade de novos investimentos. Então, nós temos hoje o Banco Mundial, a Comissão Andina de Fomento, várias instituições financeiras querendo investir no Rio Grande do Sul. E para isso, tem que abrir o espaço fiscal. Abrindo o espaço fiscal, adquirindo esse financiamento, o DAER vai estar preparado, sim, para receber esse investimento e poder promover aí mais obras para a população gaúcha. Incluindo uma alternativa, hoje tanto se fala em parcerias público-privadas, essa poderia ser uma alternativa também para as cidades gaúchas? Certamente. Nessa linha, nós temos hoje em desenvolvimento alguns programas de concessão. As concessões, elas são importantes, sim, para o desenvolvimento da economia, mas em se tratando de estradas, tem que ser avaliado o potencial da estrada. Ela tem que ter um potencial para que a iniciativa privada possa investir nela. E isso está sendo avaliado pelo governo através do programa de concessões. Além disso, nós temos aí uma possibilidade inédita que está em andamento, iniciando agora, que o governador, inclusive, anunciou na última sexta-feira, lá na John Deere, que é a possibilidade de as empresas utilizarem créditos de ICMS para investimento em infraestrutura. Isso é importante, trazer o poder privado para investimento em área pública, para que ele tenha o seu retorno através da infraestrutura melhorada e a população também possa ter esse benefício através de uma rodovia melhor, uma rodovia evoluída com obra executada. Bom, eu quero agradecer a presença de Luciano Faustino, diretor-geral do DAER, que nos trouxe as explicações, primeiro as informações muito positivas para finalmente a gente ter a RS 118 disponível, né, no trecho ali que liga a região metropolitana, a Freeway, e também a perspectiva de novas estradas aqui para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela atenção, seja sempre bem-vindo. Certo, nós é que agradecemos esse espaço, estamos sempre abertos a colocar essas questões do DAER, do governo do estado, das nossas estradas para a população e para o público aí do Conexão RS. Mais uma vez, muito obrigado e até um próximo encontro.